Olá, pessoal. Estamos aqui no segundo dia de Alpha Show. Já não sei qual é o número do podcast do dia, Pricing Conectado Cash. E estou aqui com o Cláudio Serrano. Seja bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado. Mais uma vez aqui com a gente. Beleza. É sempre uma honra poder bater um papo contigo nessa correria de APAs aqui. Bom, ele já teve a gente estava tendo um papo prévio aqui, né? Uma boa experiência de APAs. Mas vamos lá, Cláudio. Cláudio, você teve... Apresentando você brevemente para o pessoal, você passou por Ambev, por Cielo, por Concentra e hoje está liderando Pricing e Revenue Growth Management na Amend. Sim. Conta um pouco para a gente, se apresenta aí para o pessoal. Claro, com certeza. Gente, prazer, tá bom? Sempre prazer estar aqui com o InfoPrice, sempre prazer estar prestando esse serviço aqui. Para mim, eu estou recebendo muito mais do que eu estou dando. Então, assim, de novo, um prazer estar com você, prazer estar com a Natália que eu traz. Então, assim, cara, são 16 anos aí, né, de história e vindo de grandes empresas, hoje estando lá na Mend Cosméticos, é sempre uma jornada desafiadora, né? Quando você fala de pricing, por mais que já tenha evoluído muito, ainda é um conceito que está entrando muito ali dentro das empresas, as empresas estão se acostumando muito a isso. Então, em grandes empresas, como eu vi ali de Cielo, de Ambev, já é uma estrutura muito mais formatada, estrutura que já tem ali muitas vezes VP, como era o caso lá da Cielo, e hoje lá dentro da Mend, você transformar isso na empresa, você conseguir conectar o comercial, uma área de supply, uma área ali mais ligada ao dono, é um pouco mais complexo do que dentro das empresas que já tem essa estrutura mais formatada. Mas assim, cara, é um desafio muito bom. É muito bom você estar diretamente ali com o consumidor, estar ali diretamente com a sua ponta final, vendo onde que o price impacta, que é no preço e, de fato, impactando na vida das pessoas. Então, assim, dentro da Cielo, você lidava um pouquinho mais com o lojista, então você estava um pouco mais por trás. Na Ambev, não, já era um mundo assim, cara, você estava entregando bebida para pessoas, você estava trazendo felicidade para as pessoas e o preço faz total diferença. E agora dentro da Mend você já traz algo mais dentro dos cosméticos, algo que deixa a mulher mais bonita, algo que dá mais saúde para ela e deixa ela mais feliz. Então assim, é muito bom estar na ponta impactando no price e estar de fato ali com o consumidor final. Pô, você comentou um negócio interessante, né? Bom, enfim, você passou por diversas empresas grandes e setores distintos também. Que você passou por elas. E a gente sempre tem, às vezes, uma percepção de que a indústria, ela tá, né, super ali na frente, comparativamente com o varejista. Mas a gente vê que todo mundo tem a sua jornada de evolução. Sim. O que você encara hoje? Porque assim, hoje a Mend, com certeza, ela é uma boa foto da indústria brasileira. Sim. São milhares. Quais são os desafios atuais quando você fala de revenue management pricing hoje para você lá? Que obviamente você está extrapolar isso olhar mercado. Sim, eu creio que assim, o maior desafio é como que você chega no consumidor final. Então, quando você está no papel de indústria, você está muito no papel de fabricante do produto. Sim. Então, você faz e você espera que o consumidor atinja aquele produto e que, de fato, ele utilize. Só que quando você vai para a ponta, a realidade é outra. Então, você formata um produto, você espera que aquele produto seja o mais aderente possível a um padrão de consumidor, só que a ponta é outra realidade. Então, quando você conversa com o consumidor e você traz isso para o seu universo de pricing, você vê que muitas vezes você tem um efeito comparativo que não se distorce lá na ponta. Traduz pra gente o que é conversar com o consumidor. Conversar com o consumidor é conseguir entender de fato o que ele espera e com quem que você está se comparando dentro do mercado. E aí é onde a gente usa muito o InfoPrice para isso hoje. Mas hoje a gente formata um produto desde a concepção dele. Então você tem ali várias categorias de produto, você espera que cada um impacte o seu consumidor. Só que quando você chega na ponta, a realidade é outra. Quando você chega na ponta, é um consumidor que, às vezes, tem um ticket médio muito apertado para comprar um produto, leva uma máscara sua, mas não leva o shampoo, justamente porque ele tem um preço, ele tem um bolso para gastar, só que você espera outra coisa dentro de casa. Então, quando você fala de pricing hoje para uma indústria, você está falando muito mais disso. Como é que você pega esse bolso do consumidor, você faz ele deixar o máximo de dinheiro com você hoje. Ele não leva isso para uma concorrência, não leva isso, muitas vezes, para outro produto que não seja o cosmético, que é o nosso caso. Isso imagino que larga da parte de desenvolvimento de produto, focus group, vou criar um copo de R$1 milhão. Perguntou se alguém quer? Exato. Né? Larga daí, mas depois... Eu acho que tem várias possibilidades de sucesso e insucesso que você vai ter que medir muita coisa para conseguir isolar as variáveis, tirar o ruído e falar, não, cara, não deu certo por conta disso ou por conta daquilo.
o problema com o computador ele pode ser bem difuso, né? Sim, Tal praça tem concorrente forte, tal Exato. praça não tem. exato. Cara, aqui a distribuição foi uma merda. E, A gente fez, mas não chegou. Não chega, não conseguiu, Sim. a gente não conseguiu ver o produto. sim. Né? O que sim, cara, que são os principais problemas essa parte, o pós-processo, que inclusive acho que a gente te ajuda mais, né? Claro, claro. Hoje, assim, a gente divide muito em zonas brancas e as nossas zonas ali mais verdes, né? Então, onde de fato a gente consegue penetrar. Então, hoje, quando você fala de São Paulo, é uma zona incrível. Tem uma distribuição muito boa, você consegue chegar muito rápido, só que tá todo mundo aqui. Então, quando você olha segmentado, isolado para São Paulo, você está brigando com grandes players que às vezes têm muito mais investimento que você para colocar na ponta. Então, hoje a gente segmenta as zonas brancas por quê? Como é que a gente impacta esse consumidor lá e como é que a gente de fato consegue chegar onde ninguém está chegando, onde ninguém está olhando. Porque muitas vezes você tem um bolso ali, você tem uma percepção de compra e de fato você não consegue estar atuando porque você não olha para lá. Então, assim, hoje a gente olha muito para São Paulo, obviamente, é uma praça pesada, Rio de Janeiro, toda a região sudeste, sul, só que a gente nunca esquece do nordeste, do norte e do centro-oeste. Porque tem gente com um bolso maior, às vezes, do que aqui, que está disposto a pagar pelo seu produto e que os seus concorrentes não estão olhando. Então, hoje a gente segmenta basicamente o Brasil em duas partes para conseguir impactar cada uma de maneira distinta. Então, hoje a gente gera muito capital aqui dentro do Sudeste e do Sul para poder investir mais nessas zonas brancas onde a gente não consegue ter tanta distribuição para poder ter um novo mercado. Além de um mercado novo, né, que está se abrindo para a gente, que é um mercado muito aceito, que é a exportação. Então, às vezes a gente olha muito interessante. Muito legal. Então, assim, hoje dentro do Brasil, todo mundo já tem aqui o mercado de cosméticos. Quando você tem grandes empresas, você tem Boticário, você tem Natura, tem Avon, que estão ali por trás. Então, quando você olha para fora do país, você tem uma aceitação muito grande do produto brasileiro e que muitas vezes é inexplorado. Então, muitas vezes alguém está disposto a pagar em euro, a pagar em dólar pelo seu produto, você só está olhando para cá. Então, também é uma frente que a gente está olhando muito mais com carinho, que a gente já começou a crescer muito mais do que a gente tinha antes. Cara, é curioso isso, né? E o Brasil, ele é continental mesmo, então Tento. é difícil de ser entender com profundidade, Exato. acaba tendo que ser um pouco do erro-acerto ali, né? Iteração. Sim. Parece que você está interagindo bem. Ano passado você ganhou o prêmio de profissionais do ano, do Mais Conectado. Queria que você contasse um pouco pra gente. Eu já sei que eu tava lá. Recebi o prêmio com você. Mas contar para quem nos assiste aqui como é que foi a experiência, o que você achou do evento. E, obviamente, será convidado para esse ano. Opa, com certeza. Conto com a minha presença lá, vai ser incrível. Então, assim, para mim foi uma honra receber esse prêmio da InfoPrice. Então, assim, foi algo que a gente batalha muito e é um mercado, assim, que não é tão reconhecido. Então, você tá ali dentro atuando na sua empresa, você vê fazendo a diferença, mas tem uma empresa que promove esse prêmio, que promove os profissionais de Price. Então, não teve só o profissional de Price do ano, teve novos profissionais de Price, teve profissional segmentado dentro ali da sua área de atuação. Então, assim, receber esse prêmio para mim foi uma honra. Foi uma batalha aí de 16 anos, muito interna dentro das empresas. Externar isso, viu, para ele na InfoPrice foi incrível. Então, assim, foi algo que trouxe muito mais know-how ali para dentro da empresa. A empresa confia muito mais. Então, você chegar lá com a plaquinha e falar, olha aqui, ó, dono da Made, olha aqui como é que a gente faz. A gente realmente está no mercado, a gente está batalhando. Tem uma empresa que reconhece. E aí, isso traz uma confiabilidade para dentro da empresa e também para o mercado. Então, assim, muito bem visto no mercado. Vários profissionais aí que eu já atuei antes falaram comigo, falaram, cara, é incrível. Hoje eu já trabalho com a InfoPrice. Eu vim de empresas que já trabalhava, a própria Ambev que já trabalhava com vocês. Então, todos eles ali, foi um prazer receber esse prêmio e, de novo, muito obrigado por ele, tá? Você não voltar lá de novo. Muito bom, cara. E assim, é óbvio que nós somos interessados nisso também, porque a gente sabe o tamanho do benefício que é gerado. A gente sabe quanto que a gente consegue colocar de valor numa companhia, em termos de rentabilidade, em termos de sucesso. Só que é um negócio que é novo. Não é novo porque foi inventado ontem. Não quer dizer que é difícil de fazer. Sim. Esse é o ponto. O preço existe desde que não é mundo. Sim. Mas, cara, pensar que planilha de uma forma widespread, assim, tipo, uma forma ampla para qualquer um usar, é um negócio de 1990. Porra, falar cloud computing é um negócio de ontem. Exato. E aí o cara vai multiplicando, 10 mil produtos, vezes X, vezes Y, vezes alfa, vezes... A conta que explode. Então, como você administra isso sem ter tecnologia, sem ter maquinário, inclusive, de forma escalável, né? Cloud, não sei o quê, e, obviamente, modelo. Então, é um negócio novo. Sim. É um negócio novo, só que dá resultado. Então, assim,
conte com a gente para Com certeza. continuar empurrando isso para frente, da mesma forma que a gente conta com Sim. você e com todos os demais profissionais que fazem o negócio acontecer no dia a dia das empresas, Sim. né? Não, perfeito. Assim, realmente era algo assim muito manual. A gente até comentou um pouquinho antes, né, de como é que era a estruturação. E era de fato uma promotoria chegando, tendo que tirar uma foto. Essa foto chegava pra gente, alguém tinha que chegar, pegar essa foto, colocar numa planilha, fora a confiabilidade do dado ali, porque muitas vezes ele não era muito bem atualizado. E ter esse dado com o InfoPrice, recebendo diariamente ali uma informação via nota fiscal que é muito confiável. Isso, assim, traz uma segurança pra gente de falar, olha, nosso posicionamento nessa localidade é X. Nosso posicionamento nessa localidade é isso. A gente está seguindo uma estratégia frente à concorrência? Estamos conseguindo seguir. Então, isso traz uma segurança muito boa para a empresa de que a gente está no caminho certo via as informações da InfoPrice. Muito bom. Agora, Cláudio, para a gente encerrar, tenta pensar no Cláudio de 10 anos atrás. Sim. Que conselho que você daria para o Cláudio de 10 anos atrás, quem está começando a trajetória, quem está numa indústria que está dando os primeiros passos, engatinhando aí em pricing e revenue management? Quais seriam suas Claro, dicas? assim, meu primeiro conselho é siga. Então, assim, não para, cara, é difícil. É difícil. Então, assim, Ele fala assim, pá, vai embora, vai fazer, desiste, fazer pelo amor de Deus. qualquer outra coisa, tchau, ainda dá tempo. Exato. Não fujam, tá, gente? É uma jornada muito complexa, assim, é difícil. Implantar o pricing dentro de uma empresa, tá no início, às vezes um cargo de analista júnior, pleno, sênior. A confiabilidade da informação é muito difícil, mas assim, ela é necessária ter uma margem bem apurada, ter algo que seja rentável para a companhia. Vocês não têm noção do poder do 1% numa big companhia. Então, assim, o poder do 1% dentro da Ambev, cara, é incrível, assim, não chega aos pés do que a gente paga para ter uma informação tão rica quanto a InfoPrice tem hoje. Então, assim, sigam, não desistam, lutem pelo que vocês querem, se cerquem de pessoas boas ao seu redor e de sistemas incríveis como a InfoPrice. Então, esse é meu conselho, assim, ganhem confiabilidade, ganhem escalabilidade, estejam muito próximos do comercial, de supply, ali da área de marketing, porque são eles que vão ser os pilares para vocês construírem essa confiabilidade e crescerem dentro da companhia. Eu tinha falado que era para encerrar, mas eu não vou encerrar. Vambora. Eu vou fazer uma última pergunta. Ô, Cláudio, o que você enxerga que poderia ser um começo da melhoria da interface indústria e varejo no aspecto price? Tem muito entrave hoje, às vezes vocês têm seja o varejista, às vezes tem outra coisa na cabeça, no final do dia ele compra o produto, ele faz o que ele quer. Sim. E como melhorar, assim? Eu não digo melhorar, mas para começar, como começar a interagir melhor. Tá bom. Assim, né, hoje, né, no papel de indústria é muito complicado de você chegar lá na ponta. Então, existe uma relação na mente de 30 anos com o varejo para você conseguir, de fato, conversar com ele. Mas, na minha visão, o que eu entendo é que a gente precisa ter, primeiro, essa confiabilidade de conseguir conversar lá na ponta, e segundo, dados e fatos. Então, assim, vou dar hoje o papel da Mente. Hoje a Mente vende um produto, um X, o lojista coloca markup. Dentro desse markup, ele vai atuar lá na ponta. Só que às vezes ele fala, não vou colocar esse markup porque o seu concorrente está X abaixo, que o seu concorrente está X acima. Então eu vou colocar o markup que eu quero. Então aí entra o ponto da gente ter informação do InfoPrice para saber se ele está seguindo o markup lá. E o segundo, da gente apresentar dados e fatos. Então, assim, hoje, da mesma forma que a indústria perece muito de dados e tem muito medo de tomar uma decisão errada, o varejista também. E muitas vezes ele tem 4, 5 marcas grandes que carregam ele nas costas. Tem 2 promocionando ou tem 2 colocando preço unita assim. Então, assim, quando você chega e apresenta os dados históricos e mostra, olha, calma, a gente já passou por esse período, quando a sua concorrência fez isso, a gente fez isso, a gente conseguiu seguir nesse mesmo volume, a gente não perdeu escala. Então, hoje é dessa forma que a gente chega dentro do varejista, a gente apresenta o dado para ele e, de fato, ele vê que ele não vai perder dinheiro e nem a mente vai perder dinheiro. Porque muitas vezes eles vêm querendo começar, querendo diminuir margem. Então, assim, o Price está muito nesse papel de conseguir equilibrar tanto a margem interna, tanto a margem do varejista para ter uma função ganha-ganha. Porque no final do dia você depende necessariamente do sucesso do varejista. Exatamente. Que é o seu principal. Se ele não crescer, eu não cresço. Se ele começar a perder venda, eu vou perder. Então, assim, tem que ser uma relação ganha-ganha. Como a gente não chega na ponta e vende produto numa loja física, a gente tem que ter essa interação muito forte com ele para, primeiro, não perder gôndola para a gente. Assim, 1 metro de gôndola é incrível. Se isso vem para meio metro, a gente começa a perder venda. E, ao mesmo tempo, eu não posso deixar também a minha concorrência fazer o que ela quer. Porque, muitas vezes, é uma ação pontual. E o varejista fica desesperado, queima a margem, começa a perder margem lá na ponta e acaba comprando menos de você.
Perfeito. Agora sim. Pessoal, claro, obrigado mais uma vez. Eu que Valeu. agradeço. Boa feira. Aproveite aí.